levante a voz. Doutor Cristóvão, bom dia. Nós vamos tirar algumas dúvidas rápidas aqui sobre uma coisa que é muito comum no nosso país, né? A gravidez na adolescência. Como controlar essa geração? Ou seja, seria através da educação, né? Mas assim, aí sim tem muitas dúvidas, principalmente que os adolescentes às vezes têm poucas informações, né? Deixa eu começar aqui rapidinho, no nosso tempo curto. Por exemplo, esse líquidozinho transparente que sai no momento da excitação. Que o adolescente diz, não, mas a gente não tá tendo relação, mas tem aquela excitação, né? Vão se segurando ali e tal, engravida daquela forma. Sim, Léo, é isso. A gravidez na adolescência é um problema considerado hoje no Brasil de saúde pública, né? Em torno de 15 a 19% das gestações acontecem em adolescentes, ou seja, em meninas, né, até 19 anos, né? Isso tem repercussões bastante importantes porque muitas vezes são adolescentes que ainda não atingiram, né, a sua maturidade e partem, né, para um processo de gravidez que geralmente é bastante tumultuado, né? Até porque ele não é planejado, né? Normalmente não é planejado, Sim. Não são casados, vão acabar aí em pais separados, com essa criança geralmente não raro criado pela avó, entendeu? Fora do contato direto com a mãe muitas vezes, não é? Então é um problema que realmente preocupa. Só para você ter ideia, eu estava conversando com você fora do ar aqui, no Japão, o índice de gravidez na adolescência é 5 a 6 a cada 1000. No Brasil é 15 a 19%. Então são índices pelo menos quase 20 vezes maiores, 10 vezes maiores, né? Sei. Agora... Então isso que você perguntou, Léo, sim, quando o menino, o adolescente já se excita, mas não ejacula, né? Ele já libera ali naquele líquido um pouco de sêmen, né? E aquilo pode engravidar. Olha aí. Então, não necessariamente precisa haver ejaculação dentro da região vaginal para acontecer a gravidez. Antes mesmo do homem ejacular, já é liberado um pouco de líquido e nesse líquido podem conter espermatozoides. Sim. E acabar acontecendo a gravidez. Agora a menina pode engravidar na sua primeira relação sexual? É outra dúvida aí que os adolescentes têm. Sim, claro, é isso. No momento que ela começou a menstruar, né, ela passou para um processo, né, e já da idade reprodutiva, né, e se ela está menstruando, ela está ovulando. Então pode sim, né, se coincidir principalmente que ela tem essa primeira relação sexual próximo à data da ovulação, que normalmente acontece próximo ao 14º dia do ciclo menstrual, ela pode sim engravidar na primeira relação, como muitas às vezes acontece, né? Até porque geralmente um adolescente é muito fértil, né? Já que não houve tempo para haver infecções e processos que podem levar à infertilidade. Tanto o menino, né, o adolescente, como a menina tem normalmente uma fertilidade boa e pode acontecer uma gravidez sim na primeira relação sexual. Bom, agora eu tô outra situação aqui, esse chamado coito interrompido. Na linguagem popular, quando o pessoal ejacula fora, né? O pessoal fala, tem a relação, mas vai gozar fora. Tá. Exatamente. Isso aí é um método seguro? Não é um método seguro, isso é um método natural, né? É o que eu acabei de falar. Quando a ejaculação acontece no ambiente vaginal, a deposição ali de espermatozoide é bem maior, é uma quantidade bem grande. E essa chance de gravidez é maior. Mas mesmo antes de haver ejaculação, já acontece a eliminação de espermatozoides através de um líquidozinho, né? Naquela mesma situação. Naquela mesma situação. De que quando não há penetração, mas aquele líquido... Onde pode engravidar, entendeu? Assim, é um método natural, né? Às vezes a adolescente não está usando um contraceptivo, uma pílula contraceptiva. A gente sabe que, lamentavelmente, o uso de preservativos vem caindo no público adolescente, até porque se perdeu... A geração mais nova perdeu aquele medo que a nossa geração tinha do HIV, né? Exatamente por isso que doenças como sífilis, gonorreia e também o HIV vem aumentando no público adolescente, né? Então, assim, as pessoas acham que não vão pegar nenhuma doença e vão ter ali uma relação com coito interrompido, né? Dá uma namoradinha, mas não necessariamente tendo uma ejaculação dentro da região vaginal e fica por isso mesmo. Só que podem vir as surpresas, né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Tem aqui a pergunta, fazer o teste do muco ou bílins é um bom método para não engravidar? Explique como é esse método.
Olha, Léo, esse teste é um teste assim que a paciente pode ver, né, durante o 14º dia o próximo, a filância do muco, né, saber se o muco está mais espesso e tudo mais. Isso não é uma coisa prática, entendeu? Assim, não é tão fácil que as mulheres aprendam a fazer isso com praticidade, né? O melhor método realmente é ter consciência de que a relação sexual, quando não se está usando um contraceptivo seguro, deve sempre ser acompanhado do uso do preservativo, né? Utilizar o muco seria uma coisa assim aventureira, não é nem tão fácil de explicar aqui agora rapidamente como funciona. Então, a orientação é que os adolescentes possam sim, e que os pais, Léo, estejam muito presentes nessa orientação sexual também, porque às vezes o pai meio negligencia, né, os pais, a vida sexual dos seus filhos adolescentes, né? Os pais acham que a menina nunca vai ter relação, não é? E que o menino, não dá aquela atenção, mas na verdade se sabe que o início da vida sexual dos adolescentes hoje no Brasil acontece em média por volta dos 16 anos, né? Pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois. Mas a média é essa? A média seria essa. Então é importante que os pais, né, estejam presentes, né? Principalmente a mãe no contato com a menina e também no contato com o menino, pode ser o pai, pode ser a mãe, no sentido de estar conversando, de ver se essa adolescente já iniciou sua vida sexual, de orientá-lo a usar preservativo e de levar também no médico ginecologista, né? Às vezes a gente recebe a mãe trazendo a menina de 15 anos, né? Dizendo que ela já iniciou a vida sexual e que ela está preocupada em relação à gravidez, que às vezes o pai até não sabe, porque normalmente o pai normalmente tem um comportamento mais machista, mais rigoroso, mas a mãe consegue em conversa descobrir que ela já iniciou sua vida sexual, leva no consultório e a gente pode então iniciar um método contraceptivo, seja uma injeção, seja uma pílula anticoncepcional, seja orientando algumas coisas nessa consulta, no sentido de minimizar, de diminuir o risco de que essa adolescente possa engravidar. Doutor, agora só pra gente fechar aqui, a gravidez na adolescência em si, ela por ser adolescente, ela, no geral, ela é complicada? Assim, olha, qual é a gravidez mais complicada? Vou resumir aqui. A da adolescente ou da mulher depois dos 40? Ô Léo, eu vou mudar um pouco assim, minha resposta é o seguinte. Eu diria que o ouvinte vai entender muito bem. Muito mais complicada, Léo, do que a gravidez na adolescência é você ter um filho que você não está preparado para ter, que você não está emocionalmente, nem financeiramente, nem do ponto de vista de logística da sua vida em ter, que vai ser criado às vezes pela avó, porque o pai é um adolescente de 17 anos e não vai conseguir assumir, não vão casar. E essa criança cresce em um ambiente, às vezes até acolhedor, mas muitas vezes totalmente desacolhedor. Aí você vê o Rio de Janeiro como está uma guerra civil, você vê as regiões periféricas de Santo Antônio de Jesus. A violência, Léo, que nós vemos hoje, ela é reflexo muito direto da natalidade irresponsável, do nascimento irresponsável, entendeu? Você vê as mulheres que são mais organizadas do ponto de vista educacional e financeiro terem 2 filhos hoje e muitas só querem ter um, Léo. Eu tenho muitas pacientes que têm um filho e não querem ter o segundo. Mas se você for nessa zona periférica de Santo Antônio de Jesus, você vai ver mulheres que começam a ter filho com 16 anos. Outro dia eu atendi uma paciente, ela tinha 24 anos, estava no 4º filho, cada um de um pai diferente. Então, que modelo de família é essa, Léo? Como é que esses adolescentes vão crescer? Se o seu filho hoje, com a educação que você dá, que eu dou, a gente já tem, de certa forma, uma certa preocupação. Então, a gente tem que ver que esse problema de violência no país, esse problema social grave, ele está ligado, sim, à gravidez irresponsável, à gravidez indesejada, coisa que muita gente não vê, né? Então, é preciso que a gente invista em programas de planejamento familiar mais sérios, principalmente nessas populações de baixa renda, oferecendo anticoncepcional. O governo realmente tem que entrar nessa seara, às vezes até um certo preconceito, porque a igreja também bloqueia um pouco isso, a gente tem que falar aqui. A igreja católica, principalmente, ela é contra, o uso de contraceptivo. Então, existe essa questão religiosa, política, e ninguém se entende direito. O que acontece? Nós temos índice de gestação indesejada bastante alto, filhos que nascem e que são criados, além de sem estrutura, porque mora na zona periférica, sem amor, sem proteção dos pais, e você quer que essa pessoa seja uma pessoa estudiosa, trabalhadora e tudo mais, vivendo no ambiente da criminalidade, onde o homicídio é comum, onde a droga virou uma brincadeira. Essas pessoas provavelmente vão para o caminho da droga, daí que estão
os trombadinhos aí assaltando, roubando o celular para usar crack, entendeu? Isso está muito ligado à natalidade irresponsável, entendeu? Sei. Doutor, o nosso agradecimento, né? Aqui a sua participação. E até a próxima semana. Eu que agradeço, Léo, sempre trazendo aqui informações importantes e também provocando nessa questão da última pergunta que eu respondi, um pouco provocativa, levando essa questão para um lado social, para fazer as pessoas pensarem um pouco sobre a importância do planejamento familiar e de ter o filho quando realmente podem ter e querem ter. Porque filho requer muito cuidado, não só financeiro, mas de cuidado, de amor e tudo mais. Levante a voz.